Um tanque em formato de paralelepípedo retângulo tem em seu interior dois anteparos fixados na sua base, em suas paredes opostas. Tá. Então tem duas anteparos aqui, são paredes opostas, tudo bem. Então a gente tem duas paredes opostas sendo perpendiculares a elas. Tá. Então tem entrada aqui para abastecimento. José alimentando conhecimento. Beleza. Então, ó, esses anteparos de estruturas desprezíveis estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes. Então, são três retângulos iguais. Ou seja, pessoal, todos esses três retângulos aqui da base são os mesmos, tá? Beleza. Show de bola. Tendo suas alturas iguais a metade e um quarto da altura do tanque. Então, aqui é um quarto e aqui é metade. Show. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura da coluna de água dentre aqueles que vão sendo formados ao longo do enchimento do tanque é. Então veja bem, o que a gente tem que pensar? O que é esse gráfico, primeiro? Quando a gente tem um gráfico, o que a gente faz? A gente analisa o eixo. A gente tem o eixo de altura e aqui a gente tem o eixo de tempo. Bom, então ele quer saber como que a maior altura se comporta com o tempo. Preste atenção, gente. É, Quando essa água ela vai entrando, até pegar um azul aqui. Quando essa água ela vai entrando, ela vai enchendo esse primeiro tanque aqui, concordam? Vai enchendo o primeiro tanque, a altura vai aumentando. Como a altura vai aumentando, pessoal? A altura vai aumentando de forma exponencial? E aí? Não, vai aumentando de forma linear. Por quê? Porque a vazão é constante. Chega um momento que essa água ela chega no mesmo nível da barragem dela, certo? Então, em vez de começar a encher, ela vai começar a derramar e encher o próximo recipiente. Encher o próximo recipiente. Só que a altura que estava aqui vai diminuir se ela começou a derramar? Não. Por quê? Porque tem essa barragem. Então, a água que estava dentro da barragem permanece. O que começa a derramar é a água que está entrando. Ela não fica mais aqui, ela volta a derramar. Então, nesse momento que ele está enchendo esse segundo quadradinho, a altura muda? Não. Quando enche o segundo quadradinho, a água agora do segundo quadradinho vai começar a encher o outro quadradinho, também sem aumentar a altura. Então começa a encher, começa a encher, começa a encher, começa a encher, começa a encher. Quando encheu esses dois quadradinhos de forma que os dois alcançaram a altura aqui de H/4, aí os dois juntos começam a encher de forma que alcancem essa altura aqui de H/2. A altura tá mudando agora, galera? Tá mudando? Não tá mudando ainda. Não tá mudando ainda. Quando todo mundo tiver a mesma altura, aí sim vai voltar a encher o recipiente e a altura começar a ficar maior. Aí volta a encher. Só que a variação da altura se dá da mesma forma que anteriormente? Não. Agora, a variação da altura se dá de forma mais lenta. Porque anteriormente você tinha somente um cubinho para encher. Agora você tem três cubinhos para encher. Então você tem muito mais volume, certo? Você tem a maior área. Então, para você encher e aumentar a altura, vai demorar mais. Portanto, a gente tem que procurar um gráfico que seja mais ou menos isso. Você sobe a altura no início, fica constante um tempo, depois volta a subir, só que com intensidade menor. Entenderam, pessoal? Foi? Beleza. Então, por exemplo, a letra A pode ser a letra A? Pode ser a letra A? Não. Ela está dizendo que começa a subir com o tempo, né? Aí a altura fica constante, até que tá certo. Aí começa a subir de novo, sobe um pouquinho, depois sobe mais lento. A letra A está interpretando o seguinte: você encheu, começou a encher aqui, aí quando começou a encher aqui, a altura começou a subir um pouquinho, aí ele começou a encher. Só que não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Que é o gráfico da maior altura. A maior altura sempre continua aqui, ó, em H/4. Aqui, ó, perdão, sempre continua aqui, ó, em H/2. Aqui ele alcançou H/4, então não vai mudar a maior altura. A maior altura continua sendo H/2.
Vai mudar quando todos esses caras chegarem a H/4. E aí vai começar a aumentar, tá? Beleza. A letra B pode ser? A letra B? Pode ser a letra B? E aí? Pode. Ó, ele começou a crescer, cresceu bem rápido, inclusive, ficou constante por 4 horas e depois voltou a crescer só que de forma mais lenta. José, como que eu sei que cresceu de forma mais lenta? É pela inclinação. Percebe que a inclinação desse cara é muito maior do que a inclinação desse cara? A inclinação do roxo é muito maior do que a inclinação do azul. Se a inclinação é maior, significa que o coeficiente angular é maior. Então ali, ó, ele está variando de forma muito mais rápida, sacou? Aqui ele está variando de uma forma um pouco mais devagar. Então a letra B é o gabarito, tá? Beleza. A letra C, pode ser a letra C, pessoal? Pode ser a letra C? Por que que não pode ser a letra C? Fala pra mim, qual o erro da C? O erro da C, inclusive o pessoal do YouTube pode responder também. O erro da C é que quando ela sobe uma inclinação. Quando ela para de ficar constante, ela sobe com a mesma inclinação, o que não faz sentido. Não é nem que fica constante por muito tempo, pode ser que fique constante por esse tempo. É pelo ângulo. Isso aqui tá certo, pode ficar constante por mais tempo mesmo. Só que o ângulo tá errado, tá? Você não tem ali como encher um cubo da mesma velocidade que você enche três. Quando você enche três cubos, a altura vai aumentar menos. Você vai ter mais volume para encher. Então não pode ter essa mesma inclinação. Porque o tempo, ele não disse o tempo que vai ficar enchendo, tá? 12 horas para finalizar o seu enchimento, tudo bem, tá? Mas ele diz o tempo que fica, ó, a gente tem aqui 12 horas, beleza, blá, 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 blá. Só que, galera, aqui continua terminando em 12 horas, entendeu? Por que que o tempo estaria errado? Você precisaria calcular para saber, né? Só que aqui a gente não precisa calcular, tá? Eu preciso calcular. Não nessa questão. Se tivesse duas questões com a mesma inclinação, né? E com um tempo constante diferente, aí tu precisaria calcular. Aí seria uma questão mais difícil, tá? Agora, a letra D é viagem, né? Você começa aqui com a altura cheia, começa o negócio cheio, aí depois do nada a altura diminui, aí enche de novo, aí infinitamente, do nada, enche. Não, não faz sentido nenhum isso aqui. A letra E, pô, a letra E é aquele cara que não leu maior altura. Ele achou que era a altura de cada bloco. Aí, ó, começou aqui, depois diminuiu para ir pro outro. Pá. Nossa, era viajado isso aqui, né? Viajado. Como é que a altura vai diminuir? Isso vai tirar o líquido ali do negócio? Não faz sentido. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.